Oi pessoal, aqui é o Érico do Ignição Digital do Fórmula de Lançamento e hoje eu tô aqui para falar para vocês do simples, que não é fácil, tá? Olha, eu diria o seguinte, empreender é simples, mas não é fácil. E por que eu digo que é simples? Porque por muito tempo eu achei que era complicado. Por muito tempo eu achei que você precisava ter um QI alto. Por muito tempo eu achei que você precisava, sei lá, nascer rico, ou ter dinheiro, ou... Por muito tempo eu achei isso. E em 2010 eu tive a oportunidade de participar de um grupo onde tinham, naquela época em 2010, praticamente só milionários, né, naquele grupo, que era um grupo de mastermind que se encontrava 3 vezes por ano para discutir negócios, para discutir a progressão um do outro. E eu tive a oportunidade de ser aceito num grupo desse, tá? Na época eu não era milionário ainda, por isso que eu tive a sorte, tá? Hoje em dia entrar nesse grupo é completamente difícil. Mas o que eu aprendi nesse grupo? Quando eu entrei lá, eu me senti abençoado, sinceramente. Eu me senti, sei lá, que uma força maior me deu uma chance, que qualquer que seja essa força maior que você acredita, tá? E eu fiquei... E eu achava que eu ia conversar com esses caras iam passar pequenas coisas que eu fazia diferença pra mim, porque, sei lá, pequenos segredos, tá? E o que a maior decepção que eu tive, não decepção, mas a maior surpresa que eu tive foi que todos esses caras que estavam lá, eles estavam fazendo coisas extremamente simples, tá? Métodos extremamente simples, mas eles eram muito bons em executar o simples, tá? Muito bons em executar o simples. E é muito estranho isso, porque você imagina que para você ter um resultado estratosférico, você tem que executar o complexo, você tem que executar o segredo, a mágica, boom. Não, e eles eram muito bons em executar o simples, tá? Por vezes eu comecei a entender, tá? Então é como se fosse aquele cara... Eu comecei a relacionar isso com, sei lá, com físico. Se você vê aquele cara que é extremamente forte ou extremamente sarado, e der uma olhada no que ele faz, tá? Se você seguir ele dia a dia, você vai ver que na maioria das vezes não tem nenhum segredo. Ou simplesmente ele executa uma coisa muito simples, muito bem, tá? E a pergunta que eu me faço é o seguinte: se é tão simples assim, por que a maioria das pessoas não fazem? Por que a maioria das pessoas não tem resultado? Tá? Eu acredito que a maioria das pessoas subestimam o simples. Tá? Você tá aí desse lado, subestima o simples. Eu, mesmo sabendo do que o simples é capaz de fazer, às vezes eu também subestimo o simples. Então essa é uma. As chances são que você subestima o simples, tá? Eu faço lançamentos incríveis, tá? Grandes, gigantescos. Se eu falar os números para vocês, talvez muitos de vocês cairiam até para trás. E lançamentos têm parceiros, às vezes outros parceiros que promovem isso. E o mais interessante é que os parceiros que são top 1, na maioria das vezes, eles fazem o simples, tá? O simples, bem feito. E é difícil fazer o simples. A outra sacada é que é difícil fazer o simples quando você não vê um resultado imediato. É difícil manter a consistência do simples quando você não vê um resultado imediato. E essas pessoas conseguem, de alguma forma, buscar energia ou de fazer o simples mantendo o resultado. Às vezes é porque elas acreditam, às vezes é porque elas, sei lá, conheceram outra pessoa que fez o simples e deu certo. De repente é isso, tá? Mas uma das sacadas é não subestime o simples, tá? Não subestime o simples, porque o simples vai fazer resultado em qualquer área da sua vida, seja na área de saúde, seja na área de relacionamento, sei lá, com a sua esposa, com a sua namorada. Você não vai acreditar o que é possível fazendo o simples. O que é possível fazendo bem o simples. Às vezes a gente vai se esquecer, tá? E eu queria deixar outra distinção aqui, além de você subestimar o simples, tá? Eu acredito que tem uma força invisível, tá? Uma força invisível, não sei se você vai achar que eu sou louco, mas eu acredito que tem uma força invisível. E um cara chama Steven Pressfield, ele descreve essa força invisível muito bem num livro que chama A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra, do Sun Tzu, é a guerra da arte. E se você está interessado em ser aquela pessoa que consegue fazer o simples bem feito, que consegue vencer essa força invisível que ele chama de resistência. O que é resistência, cara? Resistência é o seguinte, é aquilo que te para de fazer o exercício matinal quando você tem que fazer. É aquilo que te para de fazer o simples, tá? É aquilo que te faz ficar remoendo o dia inteiro, esperando fazer aquilo e se sentindo uma droga, tá? Ao invés de fazer aquilo que você deve fazer. E essa força é a resistência. Nesse livro, ele fala como é que você quebra essa força, tá? E, de novo, quebrar essa força é simples, mas não é fácil, tá? E, então, assim, eu queria que você hoje, depois desse vídeo, distinguisse se você
está subestimando o simples. Se você é uma pessoa que está subestimando o simples, qual que é o simples do método que você está seguindo, sei lá, das rotinas que você está seguindo, que você está subestimando e não está fazendo? Qual que é o simples? Qual que é a parte simples? Escreve no papel. E nessa semana eu queria que você também distinguisse. E eu não vou falar como você vai vencer essa resistência. Esse é um tema que, se você quiser vencer resistência, isso é aquela força invisível que te para de fazer as coisas que devem ser feitas, o simples que deve ser feito. O legal é você comprar o livro do Steven Pressfield, tá? A Guerra da Arte, não é a arte da guerra, tá? E ler, é muito legal o jeito que ele fala ali. Mas eu queria que você distinguisse quando a resistência bate. Quando você tá para fazer alguma coisa simples, seja esse simples qual for, e você não faz, por essa força invisível te para, tá? Então é isso aí, gente. Essas duas distinções vão te causar a possibilidade de, enfim, valorizar o simples, tá? E quando você valorizar o simples suficiente, quebrar a resistência e fazer o simples, tá? Então é isso aí, gente. Se vocês estão gostando dessas dicas, assine o meu canal do YouTube. E se você quiser, se você tem um tema específico que você quer que eu fale ou que eu responda alguma pergunta, deixa um comentário aqui abaixo. Eu leio cada comentário, eu fico muito feliz se você quiser me dar uma sugestão de algum tema para eu falar. É isso aí e eu te vejo amanhã.